Sejam sim, 3 vezes muito bem-vindos, meus cinéfilos de sofá. Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão, como, por exemplo, bilionários muito emocionados, uma cidade que é um imã de maluco e um moço bastante confuso com um cabelo verde encebado. Eu sou o Tonzeira e Andrezinho, você que é o homem desta sessão. Os humilhados foram exaltados pela primeira vez. Se você pudesse rebocar no soco, o Trump ou o Bolsonaro, quem você faria primeiro? Eu gostei da explicação. Quem você faria primeiro? Primeiro, tem que acertar a pergunta. Eu acho que eu acertaria primeiro o Bolsonaro, né? Porque, afinal de contas, ele é o cara que afeta mais diretamente a nossa vida. Continuará afetando durante um bom tempo aí, porque depois que ele criou essa seita de maluco, né? Pegaria ele primeiro, mas o Trump vem logo depois, né? Se puder, já vai direto, faz um e faz o outro e beleza. A voadora vai pro Trump. Isso, exatamente. Dudu, qual foi o maior caso que você já viu, algum que você lembra, de um herói que se tornou vilão? Ué. Qualquer pessoa que você achava que era, essa aqui era uma pessoa legal e hoje descobriu que é um imbecil completo. Mas é herói? É porque assim, herói é foda, velho. Tu não pode ficar erotizando as pessoas assim, não? Erotizando é outra coisa. Heroitizando. Não, você tá falando sacanagem. Caraca, o herói que virou vilão. Ah, cara, tem um cara foda que virou anti-vax, que é o... O Chris Pratt? Não! Jim Carrey? Tem vários. Mais gente? A lista de anti-vax é longa. O guitarrista lá que virou anti-vax. Eric Clapton. Nossa, é mesmo. Excelente. Pois é. Triste. Essa é uma história muito triste mesmo. Foda. Exatamente, era o herói que se tornou vilão. O negócio é o seguinte, ou você morre um herói, ou você vive o suficiente pra se tornar um vilão. Tan, tan, tan. Você tava querendo só pra falar essa frase, né? Eu queria chegar lá, exatamente. Tá bom, frase de efeito. Marina, você saberia qual seria a pior enfermidade que pode acometer um morcego? Transformar a gente em vampiro. Não. De verdade, assim? Uma enfermidade, um problema pro morcego, pra cometer um morcego. O que pior pode acontecer com o morcego? Com o morcego. O que pior pode acontecer com o morcego? Ele fica... surdo. Não. Bom, o bicho já é meio cego. Se ele ficar surdo e não é o pior do que pode acontecer com ele, aí... Não é o pior. Ficar albino. Não, existe morcego branco. Mentira, sério? Existe morcego branco? Claro que existe. Como assim? Claro que existe. Tô procurando agora. Olha aqui, ó. A pior enfermidade que poderia acontecer com um morcego, a pior coisa do mundo pra acontecer com um morcego é ele ter diarreia durante o sono. Caraca. Vamos, trapalhões aí. Muito bom, muito bom. De nada. Ô, Tom, eu vou fazer 2 perguntas. Só uma dúvida antes. Por que o morcego branco tem a asa branca? Ué, porque ele é branco. Porque quando ele olhou a terra ardente, a fogueira do sertão e perguntou a Deus do céu tamanha judiação? Como assim? Eu imaginei que não necessariamente ia ser, sei lá, só a pele, não uma membrana. Mas a membrana é uma pele modificada. Mas é bem bonitinho o morcego branco, hein? É bonitinho. Morcegos são bonitinhos, gente. Não, nem todos. Tem morcego feio também. Ô, Tom, vou te fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é quantas vezes você acha que o André dublou o filme enquanto ele estava assistindo? Quantas frases durante o filme o André falou ao mesmo tempo do filme? Todas. Eu vou trazer hoje. É uma excelente resposta. Mas não, eu contei, foram 17. Chegou a hora que eu parei. Eu parei de fazer, achei que tava me incomodando. Exatamente. Você já tá meio demais.
Excelente. É porque eu comecei a filmar pra ver se eu pegava uma ao vivo, assim, a cores. Começou a fazer um bullying, ficou chato. Mas a pergunta séria agora é o seguinte, Tom. Apocalipse zumbi agora em São Paulo. Tá quebrando tudo. O que você tem aí da sua frente, ao alcance da sua mão, que você pode usar como arma? Como arma? É, pra matar zumbi. Não posso nem virar o pescoço, né? Tem que estar aí na sua frente, assim. Então não posso nem virar o pescoço, porque senão eu ia escolher a guitarra, é o máximo que eu tenho. Mas do contrário, eu vou ter que escolher um lápis. Tá bom. E aí eu vou fazer igual o Coringa, eu vou fazer isso aqui desaparecer. Olha aí. Tá bem. Mas eu ia precisar de bastante lápis, né? Haja lápis. Porque não ia dar pra matar e falar com licença, com licença, com licença. Aí tira, coloca de novo. Se essa banda fosse pra mim, eu tenho uma barra de ferro aqui, que é um negócio de cortina que tá aqui em casa, solto. Olha aí. O André tem a guitarra também. Tá, mas eu não teria coragem de quebrar a guitarra no zumbi. Não teria coragem de usar a guitarra pra sobreviver. Claro que teria. Quebrar a guitarra, pecado. Eu vou ficar com dó, eu vou morrer, cara. Bicho, o André tá maluco. Então é isso, vamos fazer uma montanha de milho, acender o isqueiro e admirar as explosões, porque existem pessoas que só querem ver as coisas pegarem fogo. Você piora muito antes de melhorar. Mas Rachel, Alfred. Rachel acreditava no que o senhor representa, no que acreditamos. Gotham precisa do senhor. Não, Gotham precisa de uma Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais batmaníaco da Paixa Podosfera. É verdade. Esse é o podcast preferido dos super-heróis ultra tecnológicos que se utilizam de equipamentos altamente especializados para derrotar psicopatas malucos. E aqui no Sessão Aleatória a gente já falou de vários gadgets que podem ser usados aí no combate ao crime, ó. No episódio 43 do filme Sem Floresta, a gente conta a história do laser. Não, é a história do cunhado. Cunhado, do cara do laser. No episódio 64 do De Volta pro Futuro, a gente fala sobre a invenção do Kevlar. Olha aí, importante para qualquer herói. E no episódio 67 do filme A Espreita do Mal, a gente fala sobre o canivete suíço, que é outro gadget imprescindível aí, né? A sobrevivência aí dos heróis. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E para você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme ou viu e não gostou, você tá maluco, entendeu? Porque não tem como. Porque o filme de hoje é Batman, o Cavaleiro das Trevas, um dos filmes mais espetaculares e influentes da história do cinema. Esse filme veio do nosso baldinho mega aleatório, olha aí, o baldinho da loucura. A estreia desse baldinho aqui hoje. Marina, explica para o nosso ouvinte como é que a gente enche esse baldinho enlouquecido do mega aleatório. Gente, não é Mega Blaster? Não, ele tem vários nomes. Tem o nome de apelidos, Mega Blaster, Mega Aleatório, tudo. Tudo bom, ele é Mega alguma coisa. Mas quando você vai lá comprar, Tom, a pipoca, você pede o Mega. É o Mega. É o Mega. Isso. Beleza. É assim, ouvinte, nós aqui que estamos participando do episódio, durante o episódio, se algum filme for mencionado por algum coleguinha e que a gente queira colocar nesse balde Mega Aleatório ou Mega Blaster, a gente só fala balde Mega Blaster e coloca o filme no balde, e foi o que aconteceu com o Batman Cavaleiro das Trevas, que fui eu que coloquei no baldinho Mega Aleatório. Olha aí. Que filme que foi que eu coloquei? Foi no Invictus? Ah, isso eu tô querendo demais. Eu tenho essa informação. Você tem? Foi no Invictus. Então é esse aí, ó, esse baldinho maravilhoso, nos abençoando aí com um filme excepcional. Bora então falar do filme. Batman, Cavaleiro das Trevas é um filme de 2008, dirigido pelo Christopher Nolan, com o roteiro do Christopher Nolan, Jonathan Nolan e o David Goyer. O filme estrela o Christian Bale como Batman, o Heath Ledger como Coringa, Aaron Eckhart como Harvey Dent e a Maggie Gyllenhaal como Rachel. E tem ainda no elenco, né, pessoas aqui de alto nível, Michael Caine como Alfred, o Gary Oldman como o Tenente Gordon e o Morgan Freeman como Lucius Fox.
A gente já falou bastante aqui do Christopher Nolan, no Sessão Aleatória. Ele é um dos, o diretor que a gente mais assistiu aqui. Mas vamos dar uma relembrada aqui na história dele. Ó. Ele é diretor, roteirista e produtor britânico, considerado um dos diretores mais talentosos e bem-sucedidos da sua geração. Ele começou a carreira profissional como roteirista e diretor de curtas-metragens, antes de dirigir seu primeiro longa, que foi Seguinte, em 1998. O filme foi um sucesso de crítica e chamou a atenção da indústria cinematográfica. Daí, em seguida, ele dirigiu Amnésia, que a gente já teve episódio aqui no Sessão Aleatório. Número 3. Isso, foi um dos primeiros episódios lá, episódio 3, ó. O filme também foi muito bem recebido pela crítica, ganhou diversos prêmios em festivais de cinema e foi indicado ao Oscar de roteiro original. E era isso que ele tinha no currículo quando ele dirigiu o Batman Begins, de 2005. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais dessa história, a gente também tem episódio de Sessão Aleatória, ó, tem episódio 8. Tem, gente, tem. Tem, exatamente. E ele depois continuou, né, roteirizando e dirigindo as sequências do Batman, que foram esse Cavaleiro das Trevas em 2008 e o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012. E além da trilogia do Batman, o Nolan também dirigiu e roteirizou O Grande Truque, 2006, A Origem, 2010, Interestelar, 2014, Dunkirk, 2017 e o Tenet, 2020. Todos esses filmes são excelentes. Eu adoro o Nolan. Apesar de que, né, tem uns vícios que às vezes são meio chatos mesmo, os filmes não são perfeitos, a não ser esse do Batman. Mas, né, são ótimos filmes. Esse cara é um dos meus diretores favoritos. É ele que é casado com uma mulher com nome esquisito? É, exatamente. Eu lembrei disso. Ele é casado com a Emma Thomas. A única coisa que eu lembrava era isso. Ah, você tá de sacanagem, velho. Sensacional isso. Exatamente. Inclusive, quando a gente tava vendo o filme, no final aparece os créditos lá, apareceu o nome dela, porque ela é a produtora, né? Ela é uma das produtoras do filme. É, Emma Thomas é produtora. Ah, Emma Thomas aí. É isso mesmo. Puta que pariu. E pra falar do elenco do Batman Cavaleiro das Trevas, a gente traz o nosso quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme. Você viu ou não viu? Começando aqui pelo Christian Bale. Esse cara é um ator galês, conhecido por sua versatilidade e habilidade de se transformar... Ele é galês? Sim, é galês. Olha, aí eu não sabia, não. Então, tá aí, ó, pronto. Ele é vizinho de Gogogok. Ele passava de vez em quando pra pegar o chinês lá em Gogogok, porque, né, só tem o chinês lá. Esse cara tem essa habilidade incrível de se transformar fisicamente para os papéis que ele interpreta. Ó. Ele começou a carreira como ator mirim em filmes e séries de TV, e a sua primeira aparição no cinema foi aos 13 anos, no filme Império do Sol, do Spielberg, de 87, esse filme. Ele foi escolhido entre 4.000 crianças para fazer esse papel. E o sucesso desse filme impulsionou, né, a carreira dele, que passou a ser, aí sim, focado no cinema. Gente, eu nunca ouvi falar desse filme. Alguém já ouviu falar desse filme? Esse filme fez muito sucesso na época que saiu. É um clássico de filme de guerra. Foi na era que eu saí também, bem, que eu também sou de 87, então não tem o que fazer. Ele não é um dos filmes mais comentados do Spielberg, não, mas é um bom filme. E olha só, a gente viu o Christian Bale em vários filmes de sucesso. Eu vou citar alguns aqui só, os mais conhecidos dele, que são O Psicopata Americano, de 2000, O Reino de Fogo, de 2002, teve o Equilibrium, também de 2002. Esse filme é legal, apesar dele ser uma cópia descarada do Matrix. É, tem esse problema aí. É, tem esse problema, mas é um filme legal. E tem aqui o Operário, ó, 2004, que é aquele filme que ele tá esquelético. Filme demais. É um filmaço. E o que é chocante é que logo em seguida desse veio o Batman Begins, em 2004. Essa transformação dele, do Operário pro Batman Begins, a gente já falou disso, né? Das coisas mais impressionantes do cinema. Ele tava pesando 54 quilos e foi pra 100 quilos em 6 meses. Cara, um troço de louco, né? Eu consigo fazer isso se eu quiser. Você consegue. É, então. Só que ele foi pra 100 quilos de músculo, né? Não foi 100 quilos de... Não, ninguém falou nada de músculo aqui. É, esse que é o negócio. O cara tá gigante. Me dê 6 meses e voucher em aplicativo. Me dê 3 meses e uma passagem pro Brasil pra você ver como é que eu não volto. Mas aí não tem mais coisa que engorda, aí é pior. Uai. Tem, claro que tem, né? Tem, mas é uma merda. Eu quero ir pro Brasil comer comida boa. É, não, aí você vai comer mal e vai engordar, é pior mesmo. Exatamente.
Ó, ao longo da carreira dele, ele teve 4 indicações ao Oscar aqui, ó. Foram 2 na categoria de ator coadjuvante, que foram O Lutador, 2010. Esse ele ganhou. E ele também tá esquelético. Esse Lutador? É. Não, ele tá forte, né? Tá sarado. Ele tá rasgado nesse lutador, né? Tá rasgadaço. Não que ele usa crack? Que ele é usuário de crack? Não sei, eu não vi. Esse eu não vi. Eu não vi esse Lutador. Não sei qual é. Não, depois ele fica, mas ele começa o filme rasgado, né? É. E olha só, e ele também foi indicado por A Grande Aposta, de 2015. Esse ele não ganhou. E ele tem 2 indicações também a melhor ator, ó, que foram pelo filme Trapaça, de 2013. Esse eu não vi também. Nossa, bom demais o Trapaça. E o Vice, de 2018. Trapaça é legal. Vai ser chato, né? E mais recentemente, ele entrou pro MCU, aí ó, pro universo cinematográfico da Marvel. Ele fez o papel do Gore, que é o vilão do filme Thor, Amor e Trovão, 2022. O Christian Bale tá no filme novo do Thor? Tá, ele é o vilão do filme, ué. Agora eu quero ver esse filme, então. Eu não sabia. Não, mas esse filme não é bom, não. Bota no baldinho o Mega Blaster aí, ó. Pronto. O Taika Waititi cagou o personagem. Ficou galhofa. Ficou, é bem galhofa. É o Christian Bale galhofa, você vai ver. Ele é um vilão merda, né? Porque não faz nada no filme, né? Vilão merda, faz nada. Ele faz nada, faz absolutamente nada. Fica choramingando, reclamando o filme inteiro. Então não quero não, tira do balde, esquece. Não, agora já foi, já tá no balde. E o filme mais recente do Christian Bale é O Pálido Olho Azul, de 2022. Assisti ontem. E aí, bom? Muito bom, gostei. Tá na minha lista aqui, ó. É o Faroeste, né? Passa na Guerra de Secessão Americana. Tá ótimo. Agora, a gente não viu o Christian Bale num filmaço aqui, ó. Maria, Mãe de Jesus, de 99, que é um filme pra TV, onde ele faz o papel do Jesus. Olha aí. Olha só, Jesus. É. Jesus Bale. É meio que uma novela da Record, né? Que os caras fizeram e transformaram depois num filme. Então, se você é fã do Christian Bale ou fã do Jesus, ou dos dois, né? Quem sabe? Por que não, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. Já tá aí, ó. Fica a dica. E eu vou falar também do outro astro desse filme, que é o Heath Ledger, um ator australiano que se tornou conhecido por interpretar personagens bem complexos. Ele começou sua carreira aos 16 anos na Austrália, participando de séries de TV e peças de teatro. Daí, em 99, ele se mudou para Hollywood e foi ganhando cada vez mais projeção. O primeiro filme dele nos Estados Unidos foi uma comedinha adolescente que chama 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Nossa, eu vi esse filme. É? Clássico. Classicaço. Clássico. Clássico, é foda. E depois ele atuou como coadjuvante em diversas produções de sucesso, que tá no Patriotas, de 2000, Coração de Cavaleiro, 2001 e Os Irmãos Grimm, 2005. Coração de Cavaleiro, ele é o principal, né? Coadjuvante. Ele é o principal? Então. É. Esse eu não vi. E foi em 2005 que ele interpretou o personagem que mudaria sua carreira, que foi o Ennis Del Mar. O Brokeback Mountain, né? O Segredo de Brokeback Mountain. Esse filme é lindo, não? Esse é um filmaço. Puta, agora eu já botei a porra do Thor. Já queimou. Eu vi no cinema, mas eu dormi, me deu um sono. Esse filme é lindo. Ele é um filme bem psicológico. E ele ganhou muitos elogios da crítica, indicações a prêmios, incluindo o Oscar de melhor ator. E foi daí que ele foi escalado pro papel de Coringa, no Batman Cavaleiro das Trevas, que seria o seu papel mais icônico aí. Mas o Oscar dele não foi póstumo? Então, ele não ganhou. Esse do Brokeback Mountain, ele foi indicado, ele não ganhou, depois ele ganharia pelo Batman póstumamente, como ator coadjuvante. A gente vai falar mais disso quando for falar dos bastidores aqui. Infelizmente, o Heath Ledger faleceu antes do Cavaleiro das Trevas ser lançado. A suspeita é que tenha sido overdose de medicamentos e ele não pôde ver a repercussão da atuação dele. Foi justamente isso aí, né? O Oscar que ele acabou ganhando póstumamente. Agora, essa fase inicial da carreira dele na Austrália tem umas pérolas bem interessantes aqui, ó, que a gente nunca viu e se tudo correr bem, nunca vai ver. Por exemplo, tem um filme aqui que é o PC, Digitando Confusões, de 97. Olha. A sinopse do IMDb desse filme é um livro, troço inacreditável. Eu vou ler um trechinho aqui só pra vocês verem qual é que é o... Não, a sinopse é grande? A sinopse é gigantesca. Que é isso? O Alex sabe onde está escondido um tesouro de $1 milhão. A misteriosa Anya o mata, mas ele tinha transferido pistas sobre a localização do dinheiro para um disco de computador que dá ao seu cachorro chamado PC, que precisa encontrar uma amiga do Alex, que é a Suzy. O PC foi adotado pelo adolescente de 14 anos Zack. Deus.
O Zack é o Heath Ledger? Eu sei lá. Eu sei que aqui, ó, tem uma confusão aqui, que ele cria um aplicativo que traduz o latido pro inglês. Olha, Daí o Zack permite que o cachorro escolha uma voz com sotaque escocês e cria um tradutor portátil com um microfone e uma gravata borboleta. Aí ele virou um velhinho, colocou um monte de balão na casa dele e resolveu voar. É isso. Nem lendo aqui eu consigo entender o que tá acontecendo nesse filme. É o velho do Up. acho que a gente vai ter que assistir pra poder entender, não? O que? O PC digitando confusões? Parece que sim. Não, gente, pera aí. Estou bem curioso. Não, isso aqui vocês têm que falar com a Indy pra assistir esse filme aqui. Ver se ela já viu, por que não? Pelo amor de Deus. Bom, bora lá pra sinopse do IMDb do Batman Cavaleiro das Trevas. Quando a ameaça conhecida como o Coringa surge de seu passado, causa estragos e caos nas pessoas de Gotham. O Cavaleiro das Trevas deve aceitar um dos maiores testes para combater a injustiça. E é isso. Tem confuso, né? Bem confuso. Por que surge do passado? Não tem isso aqui. Que história é essa? Não faz sentido nenhum isso. É porque tem uma cartinha no filme anterior. No primeiro filme tem uma cartinha, é. Nossa, é o passado que foi uns meses atrás. Exato. Ó, eu fiz uma mini sinopse aqui. Esse filme acontece muita coisa, então eu vou só dar uma geral aqui no que é a história. Ó, um ano depois de começar a atuar em Gotham City, o Batman e o Tenente Jim Gordon trabalham juntos para eliminar o crime organizado na cidade, que é dominado pela máfia. Com a ajuda dos idealistas promotores Harvey Dent e a Rachel Dawes, que é amiga de infância do Batman, eles conseguem cortar o acesso dos mafiosos ao dinheiro acumulado por eles, desestabilizando suas operações e colocando em risco a existência de suas organizações. Daí, nesse meio tempo, os mafiosos são contatados por um violento e imprevisível homem conhecido apenas como Coringa, que se oferece para matar o Batman em troca de metade da fortuna deles. Sendo eles próprios ameaçados pelo Coringa, os mafiosos acabam aceitando a oferta e o Coringa coloca em andamento um elaborado plano de eliminar alvos de alta importância, como juízes, políticos e agentes de segurança, visando criar um clima de terror na cidade para forçar o Batman a se entregar. As ações terroristas do Coringa vão se tornando cada vez mais destrutivas, até que passam a envolver toda a cidade em um terrível jogo psicológico, forçando o Batman a tomar decisões quase impensáveis para proteger Gotham City e as pessoas que ele ama. E é isso o filme, minha gente. Vamos lá então, vamos fazer nossa rodada de opiniões aqui. Ô Tom, fala aí. Você reviu o filme ou você ficou com as suas memórias que já existiam? Ô Tom, fala aí, você gostou do filme ou você tá errado? Não vou nem perguntar se gostou. É impossível não gostar. Esse filme é incrível, esse filme é genial. Me fala do que você mais gostou desse filme. Perguntar se gostou é uma pergunta retórica. É, exatamente. Esse filme é maravilhoso. Eu sinto falta de não poder assistir ele novamente no IMAX como eu assisti a primeira vez. Ah, você diz no cinema, né? No cinema IMAX. É, esse filme foi fantástico. Queria assistir ele de novo. Foi mesmo, foi incrível a experiência de assistir no IMAX na primeira vez, foi maravilhosa. Deixa o menino falar, André. Continua, Tom. Não, é isso, mas é isso. Ah, então tá, pode falar, André. Ele já falou, pronto, é isso, a opinião dele é essa. Dudu, e aí? Eu tenho uma saga de cinema que eu fui com a Thaís pra assistir esse filme. A gente assistiu esse filme umas 4 vezes no cinema. Duas a gente assistiu dublado. Eu tive que assistir dublado porque eu tava em Ipatinga e não tinha legendado, não tinha como. Eu falei, foda-se, eu não tenho o que fazer. Eu vou assistir esse filme. Eu assisti dublado 2 vezes. Não, Dudu, mas peraí, todas as sessões eram dubladas? Não tinha nenhuma sessão que não era? É, aqui em Ipatinga agora tem 1 ou 2 sessões que são legendadas só. O resto é dublado. O interior é foda. Aí assistimos dublado. Depois eu falei, não, nós vamos pra BH pra assistir legendado. E assistimos legendado também mais 2 vezes. Olha aí. Então, assim, foram 4 vezes só no cinema. E a Thaís estava em todas. Todas. É muito amor, cara. Ué, você quer perguntar pra ela se ela achou ruim o filme do Batman? Ela gostou. Além disso, por muito tempo eu faço uma coisa que eu faço com os filmes que eu mais gosto, que é quando eu vou dormir, eu coloco o filme que eu gosto, assim, que aí ele vai e eu vou assistindo até dormir. Olha aí. E por muito tempo eu liguei o Dark Knight. Entre outros, já fiz isso com o Seven, já fiz isso com Suspeitos, com vários filmes. Puxa, que bom, hein? Bem saudável. Só filme leve, filmes leves pra embalar o sono. Não, é porque você já sabe como é que o filme é. Então quando você fecha o olho, você só continua ali e segue o barco, entendeu? É igual a Marina com o irmão do Jorel. É uma coisa. É? Ela faz isso, ela deixa rolando lá, já viu 1000 vezes. Enfim. Assim, quando eu dormia sozinho, quando eu tava viajando, né? Com a Thaís não dá pra fazer, mas quando eu tava viajando, eu viajei muito, né? Morei sozinho há muito tempo e fazia isso direto. E é isso, excelente filme, claro. Tá ótimo, maravilha. E você, Marina, como é que foi a experiência maravilhosa de rever esse filme comigo?
Não, mas aqui, rapidinho, vocês não estavam namorando ainda quando lançou, não é? Não, esse filme é mais antigo, De quando que é esse filme? 2008. É quando eu comecei a namorar com a Thaís, em 2008. A gente estava namorando quando saiu depois desse, que eu fui no cinema com o André. Quando saiu de 2012. Ah, o terceiro. Isso, que foi o Cavaleiro das Trevas Ressurge, exatamente. Bom, esse filme, assim, né, já conheço a vida de trás pra frente, comprei os Blu-rays que tem aqui em casa, etc, etc. Mas, assim, eu queria só comentar como que foi a experiência de assistir esse filme com o André, porque, primeiro, a TV do quarto não era grande o suficiente para assistir o filme. Então tinha que ser na sala. Mas também não podia ser durante o dia, porque o filme é muito escuro e a sala é muito clara. Aí tinha que estar mais escuro, tinha que estar de noite. Aí quando a gente dá o play no filme, sei lá por que razão, na cabeça dele, o áudio não tava sincronizado. Não tava. Eu tava olhando com os meus olhos, ouvindo com os meus ouvidos e tava ok. Mas de acordo com a cabeça dele, não estava. Tava dando um delayzinho. E em 3 segundos ele já pausou, peraí que eu tenho que ajeitar. Não, mas por quê? Vocês assistiram aonde? Não, assistimos em casa. Na TV aqui em casa, porque na sala tem uma TV do tamanho de uma pista de skate. Não, mas vocês assistiram em streaming ou foi DVD? O que foi? Não, é no Blu-ray, mas é porque o home theater aqui, do jeito que ele tava configurado, ele tava dando um delayzinho. Tá. O delay que deve ser tipo de 0,3 microsegundos e... Não, mas tava. Era notável que tava. É, isso aí tem que pegar um spoiler, né? Tá certo. E é bonitinho assistir o André assistindo o filme, porque ele realmente balbucia as falas do filme todas. E aí, quando é alguma fala mais marcante, ele vai e fala. Entendeu? Ele vai e fala em voz alta. Eu vou mandar um vídeo que eu consegui captar um momento. Ah, é? Que eu vou mandar no grupos aleatórios depois que eu cortar o vídeo. Tá bom. Esse é os meus filmes favoritos de todos os tempos, né? Não tem dúvida. Mas é um filme muito bom. É um filme, assim, que eu acho que foi muito bem feito, foi muito bem pensado, ele é muito fechadinho. Mas eu não lembrava que o Christian Bale falava com o dente pra frente, assim, ó, igual o Bob Facada, sabe? O Bob Facada, que é isso? Eu fico incomodado com o jeito que ele fala. Com os dentes de baixo pra frente, sabe? É igualzinho o Bob Facada. É. O jeito que o Christian Bale fala quando ele tá de Batman não é legal. Essa é a única coisa desses filmes do Nolan que não... Eu sei o que ele quis fazer ali, mas não sei se ficou legal. Mas eu acho legal ele falando como Batman quando tava todo mundo vendado. E ele de Christian Bale falando como Batman. Ó! Não, mas é porque quando ele tá de Batman ali, ele é outra... Não, sim, mas o que eu tô falando eu achei engraçado ver a persona Bruce Wayne falando com a voz do Batman, entendeu? Ah, entendi. Quando ele não tava... É verdade. Esse, na minha opinião, que não serve pra nada, é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Vou explicar por quê. Ele tem todos os elementos que eu gosto de um filme de ação. Ele tem uma trama complexa, que é bem amarrada, né? Um roteiro que vai se desdobrando e vai, tipo, né? Ele vai ganhando mais peso ao longo do filme. Ele tem bons personagens, você entende claramente a motivação de cada um, as atuações são excelentes. Ele tem uma temática interessante também, né? Ele lida ali com temas mais complexos, ele tá falando sobre moralidade, né? Sobre o limite da moralidade de cada um, da sociedade que emerge disso e tal. Ele tem cenas de ação muito criativas e bem realizadas, apesar de que tem gente que critica as cenas de ação desse filme, e eu entendo que assim, o Nolan não é muito bom para estabelecer a continuidade das cenas de ação. Então, assim, às vezes é meio difícil mesmo entender por que aquele carro que estava ali, por que ele está em outro lugar. Esse é um probleminha que tem mesmo. Mas, né, esse filme tem tudo isso e tem o Batman. Então, assim, é um filmaço, pô. É incrível o jeito que ele constrói esse mundo todo ali. E o filme é uma batalha psicológica entre o Batman e o Coringa. Então, não é nem se trata tanto da ação em si, né? Mas você tem ali toda essa disputa pela mente de Gotham. No final das contas, é isso que tá rolando ali. Então, eu acho um filmaço, realmente. Independente de a pessoa gostar do Batman ou não, eu acho que qualquer pessoa que gosta de filmes de ação, em geral, não vou dizer qualquer pessoa que gosta de cinema, mas qualquer pessoa que gosta de filmes de ação, eu acho que gosta desse filme, porque ele tem todos esses elementos, assim. Tem os elementos de filme de assalto, tem toda aquela parte, né, não só do assalto no início, mas o Batman também se infiltrando lá no prédio em Hong Kong, ele tem toda a questão técnica da cena do IMAX, então, pô, é um filmaço. De verdade. E apesar de ser parte da trilogia, eu acho que ele funciona bem como filme solo também, porque ele é meio solto dos outros dois, né? Os outros dois, eles são mais amarrados um no outro, mas esse aqui, ele meio que não faz muita diferença. Você pode não ter visto o primeiro, e não faz falta também não ver o último, né?
Vocês concordam? Sim, sim. Eu gostei, assim, falar que você não precisava ter visto o primeiro, eu acho que não. Ah, não precisa, cara. Precisa, assim, Não precisa não. Não precisa. é um filme de origem? É um filme de origem. Todo mundo já conhece a origem do Batman? Todo mundo já conhece a origem do Batman, beleza. Mas o 1 foi muito bem feito também. Ah, sem dúvida. Eu acho que você não pode falar que não precisa assistir. Eu acho que os 3 filmes eles têm que ser assistidos em sequência, mas que o 2 é muito melhor, com certeza. Eu acho assim, que se o Heath Ledger estivesse vivo, ele com certeza aproveitariam ele também no outro filme, e aí seria um estouro. O problema é que ele não participou, né? Já tinha falecido na época. Existe esse debate eterno dos fãs dessa trilogia, que é justamente isso, né? Porque o terceiro filme ele é mais fraco mesmo. E há essa teoria de que, né, faltou o Coringa ali pra fazer, né, o cara mais icônico ali, vilão do Batman, mais foda e tal. Mas ele seria mais fraco. Invariavelmente ele seria mais fraco. Não tem como ser. Não dá pra saber, Tom. Não dá pra saber. Não sei se invariavelmente. Eu acho que invariavelmente ele faria. Ele ficaria mais fraco. Porque não dá pra você ficar fazendo Nevermind atrás de Nevermind, sabe? Tem meio isso mesmo, né? Tanto que quando saiu o terceiro, e tava todo mundo nessa vibe de, meu Deus, será que vai ser melhor que o outro? Não sei o que. Eu falei, cara, não vai ser melhor, e é isso mesmo, entendeu? Porque não tem como. Não precisa ser também. Exato. Já tem o filme, entendeu? Já tá lá, tem o Heath Ledger lá, foda demais, entendeu? Mas, por exemplo, não existe nenhuma dependência do Batman Begins pro Cavaleiro das Trevas, tanto é que a menina é outra, a Rachel Dawes é outra, e não faz a menor diferença. Troca a atriz, né? Trocou a atriz porque rolou umas tretas, né? Mas assim, Não é porque ela tava grávida e não podia gravar? não. Não é porque o marido dela não deixou ela fazer mais filme? Ué, Não tem comprovação, ela simplesmente não quis fazer e é isso aí, entendeu? Ela nunca explicou por que foi, tem um monte de especulação, né? Mas nunca se soube de verdade. certo. O marido doido cientólogo dela lá. Então, uma coisa que é legal é que esse filme do Batman é um dos poucos também filmes de sequência que são melhores que o primeiro. É verdade. A gente falando aqui de Poderoso Chefão, O Exterminador do Futuro, né? O 2 são sequências assim, memoráveis. E esse aqui, né? Eu acho que talvez sejam os únicos. Exato. Não sei se tem mais um outro. Se tiver, eu tenho que pensar aqui. Muita gente que cita o Alien, por exemplo. O Aliens melhor do que o primeiro. O Alien 2. Não, mas o 1 é tão icônico, cara. Exato. Eu não acho que ele é melhor. Ele é um filme muito diferente também. Ele é tão bom quanto, eu diria isso. Assim, talvez seja o mesmo nível. Mas tem o Senhor dos Anéis. Não acho, não. Eu não acho Duas Torres melhor do que o... O Senhor dos Anéis vai ficando melhor. Quer dizer, vai ficando ruim, menos ruim. Ótimo. Como o Senhor dos Anéis ele foi todo filmado em sequência, eles se completam muito. E eles são literalmente uma continuação da história, né? Então, esse sim tem uma dependência, mas, por exemplo, do Cavaleiro das Trevas, não. Esses outros que a gente tá citando aqui, você pode assistir o segundo filme meio independente dos outros. Sem assistir o primeiro, exato. O Senhor dos Anéis não é o caso. Eu acho que o terceiro não. Eu acho o terceiro bem independente. O terceiro é. Esse aqui eu acho que não tem esse problema. Porque o terceiro tem todo o drama da cidade, né? O terceiro é muito sobre Gotham City e tudo o que aconteceu depois que o Coisa morreu, né? Exato. Ele recupera os temas do primeiro. Mas nesse filme aqui, eu acho que é mais solto. Assim, ele não fica falando de Ra's al Ghul, ele não fica falando de Liga das Sombras. É o segundo independente. É porque ele é tão bom que ele não depende dos outros. É isso. Exato. E ele tem uma coisa curiosa, que é assim, ele é um filme violento, no sentido assim, é um filme que choca, tem algumas cenas que chocam e tudo, mas ele não tem uma gota de sangue. Toda a violência dele acontece meio que fora da câmera, né? É sugerida. Mas você sabe por que disso? Pra caçar audiência. Classificação também? Porque se você mostra sangue, aumenta a classificação indicativa. Exato. Não, claro, eu sei, mas o que eu tô dizendo é que assim, o fato de não mostrar sangue não torna o filme menos violento, entendeu? Ele é um filme violento. O Exterminador do Futuro também não tem quase nada de sangue. Exatamente. Então, assim, esses diretores que os caras conseguem fazer, né, transmitir aquela tensão de um filme violento sem usar, né, sem partir pro gore. Não tem sangueira voando. Não poderia ter, porque é um filme de herói, né, no fim das contas. E o cara tem que fazer ali uma coisa mais para todas as idades mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que assim, pra uma criança, por exemplo, que, eu quero ver o filme do Batman, ele é um filme violento, pô.
Não, criança tem que assistir o Batman e Robin e o Batman Eternamente. Isso, aqueles ali são pra criança mesmo. Nem os do Tim Burton. Não, os do Tim Burton eles já são meio gore, né? Tem lá aquela cena do pinguim vomitando, sangue, preto. O que é aquilo? Não, e tem conotação sexual também nos filmes. Direto. O 2 mais ainda. Tá bom, gente. Beleza, então. Mais alguma opinião aí? Mais algum comentário? Não, tranquilo. Eu estava me referindo a uma cidade que idolatra um justiceiro mascarado. Gotham City se orgulha de ter um cidadão comum que luta pelo que é certo. Gotham precisa de heróis como você, que foi eleito, não de um homem que pensa estar acima da lei. Exato. Quem elegeu o Batman? Fomos nós. Todos nós que ficamos omissos e deixamos a escória controlar a cidade. Mas é uma democracia, Harvey. Quando os inimigos chegavam aos portões, os romanos esqueciam a democracia e escolhiam um homem para proteger a cidade. Não era considerado uma honraria, mas um serviço público. Harvey, o último homem que eles escolheram para proteger a República se chamava César e ele nunca deixou o poder. Tá, tudo bem. Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. Vou falar um pouco aqui de curiosidades de produção do Batman Cavaleiro das Trevas. Não é rapidamente. Não vai ser rapidamente, é verdade, porque minha pauta está um pouco longa. Randy, aguenta aí, meu filho. Esse aqui talvez fique um pouco mais longo que o normal. Mas peço aí, né, sua compreensão, porque não poderia ser diferente. Aí vamos ter que cortar os assuntos aleatórios aí. Não, vai caber tudo. Vocês prepararam assunto aleatório? Eu achei que era só pra deixar o André falando por 2 horas. Achou que era só o Batman. Poderia ser, né? A gente poderia fazer aqui o temático do Batman, mas não é o caso. Mas olha só, a gente falou no episódio 8 lá do Batman Begins e a gente conta um pouco de como foi o início da trilogia, mas o resumo foi o seguinte: a Warner vinha tentando fazer filme do Batman há um tempão e não tava rolando. Eles fizeram uma porrada de roteiro, tinha um monte de gente que, né, propôs ideias e tal, mas eles não gostavam de nada, até que o Christopher Nolan, que era relativamente desconhecido nessa época, chegou lá e propôs a ideia de um Batman mais realista, que era bem diferente do que tinha sido feito anteriormente no cinema. Então aí a Warner topou e foi aí que tudo começou. Isso foi lá em 2003. Daí em 2005 foi lançado o Batman Begins e foi um baita sucesso de público e de crítica. E daí a Warner deu sinal verde para o cara começar a produção da continuação. Mas tem uma curiosidade aqui, ó. O próprio Nolan fala em várias entrevistas dele que, apesar dele já ter imaginado o projeto como uma trilogia, ele não tinha a trilogia planejada. Ele não tinha um roteiro dos 3 filmes. Muita gente acha que eles, por exemplo, já sabiam que ia ter o Coringa, porque tem aquela cena do final, né, onde ele mostra lá a cartinha do Coringa, não sei o quê. Mas segundo o Nolan, aquilo foi meio que uma brincadeira que ele fez ali. Ele não tinha nada definido, ele não sabia se ia ser Coringa ou não. É mesmo porque eles não sabem se o filme vai fazer sucesso ou não, né? Exatamente, né? Não é aquele caso que o cara já assinou o contrato para fazer 3 filmes. Ele assinou o contrato para fazer um filme. Então, o filme dele, inclusive, é fechado. O Batman Begins, você pode ver ele até o final, acabou a história e beleza. Não. Se não ficar, meu Deus, o que vai acontecer depois? Foi só depois que a Warner deu o ok para o segundo filme que ele, né, e o David Goyer lá começaram a trabalhar no roteiro do Cavaleiro das Trevas. E aí sim veio a ideia de explorar o lado mais sombrio e psicológico do Batman, a coisa do arqui-inimigo, do Coringa e tudo mais. E muito do que o Nolan fez nesse filme veio de 2 motivações. Primeiro, ele queria diferenciar do Batman Begins. Então, ele queria principalmente que o filme se passasse em ambientações diferentes. E o segundo é que ele queria aumentar a escala das coisas. Então, tudo tinha que ser maior que no primeiro filme. As cenas de ação iam ser mais grandiosas, as ameaças mais terríveis, os dilemas mais complexos e assim por diante. Então, vieram 2 decisões-chave que ele tomou na produção. Primeiro é que o filme ia ser mais urbano, já que o Batman Begins tem aquela pegada do Batman viajando pelo mundo, indo em vários lugares, não sei o quê. Nesse ele falou, não, o filme vai se passar dentro de Gotham. Nós vamos ver como é que funciona Gotham City nesse universo aqui. E no Batman Begins, as cenas de Gotham foram filmadas em Chicago, porque o Nolan fala que ele nunca conseguiria mostrar uma cidade realista filmando em cenário, em estúdio. E como a experiência de filmar em Chicago foi muito boa, porque segundo ele, os caras deixaram ele fazer tudo que ele queria, então assim, levantava a ponte, bloqueava a avenida, desviava o trânsito e tal, e a galera dá tudo certo, pode fazer aí.
E aí, nesse filme, ele voltou. Então, como nesse filme a cidade é quase que um personagem mesmo, ele decidiu voltar pra lá. Então, as cenas que a gente vê de Gotham City, assim, por cima, né, as cenas abertas, são filmadas em Chicago. As cenas que se passam em ambientes internos, elas foram filmadas em Londres, aí em estúdio, né, ou locações em Londres. E a segunda decisão que ele tomou em relação àquele negócio da escala foi a decisão que foi tecnicamente super inovadora na época, que foi filmar as principais cenas de ação do filme com as câmeras de IMAX. O IMAX é aquele formato de tela gigante, já existia na época, mas normalmente se filmava com câmeras normais, em 35mm, e tinha um processo de pós-produção que você convertia para IMAX. Foi o que ele fez no Batman Begins. Mas nesse filme aqui, ele usou de fato câmeras de IMAX, que é um filme de 70mm, é um filme muito maior do que o normal. Esse foi o primeiro filme assim, de Hollywood a usar a câmera de IMAX para filmagem, porque é um processo super complicado, o equipamento é super pesado, é difícil de manusear, então assim, foi um mega desafio para a equipe técnica. E deve ser difícil de achar, difícil, né? Você deve ter uma mão de obra especializada, deve ser mais caro, etc, etc. Tudo, exatamente, é isso mesmo. Os caras tiveram que aprender do zero a trabalhar com essas câmeras. Eles ficaram meses fazendo treinamento, curso, não sei o quê. E realmente é um processo muito mais caro. Diz que você filmar com IMAX chega a custar 4 vezes o custo de uma filmagem normal. Então, assim, foi uma baita aposta que o cara fez, né? Agora, pro elenco, o Nolan queria trazer de volta a galera do filme anterior. Todo mundo voltou, menos a menina lá, Kate Holmes, que tinha feito o papel da Rachel Dawes no primeiro filme. E aí, aquela história, né? Como a gente já comentou, teve um monte de especulação e tal. Inclusive, teve gente que achou que ela tinha sido trocada, né? Porque a atuação dela não foi boa, e o cara trocou, mas não foi nada disso, não. O Nolan chamou ela pro filme, mas ela disse que não quis. Tinha outros compromissos, ela falou. Ia jantar fora, não sei o quê, não ia dar tempo de fazer o filme. Agora, a peça-chave do elenco, obviamente, que seria o papel do Coringa, né, que não tinha no primeiro filme, ele tinha que escalar alguém. E, curiosamente, o Nolan conta que o Heath Ledger sempre foi a primeira opção dele. E ele conta que conheceu o Heath Ledger quando eles estavam começando a produção do primeiro filme, do Batman Begins. E ele conversou com praticamente todos os atores mais jovens assim, de Hollywood, né? Ele estava tentando encontrar ali os caras para fazer os papéis no filme. E ele disse que ficou muito impressionado com o Heath Ledger, que inclusive tinha falado para ele que tinha zero interesse de fazer filme de herói. Falou que não ia fazer, que não precisava nem chamar ele. Olha só. É, exatamente. Mas depois que o Heath Ledger assistiu o Batman Begins, ele mudou de ideia. Daí o Nolan chamou ele para conversar e tal, foi trocar ideia sobre o papel do Coringa, e o Nolan disse que ficou muito impressionado com as ideias que o cara trouxe, que ele tinha uma visão mesmo pro Coringa, ele propôs um monte de coisa e tal. E no fim das contas, praticamente tudo que a gente vê do Coringa no filme foram criações do ator mesmo. É o jeito de falar, é a expressão corporal, é muito do conceito do personagem, inclusive o passado dele, aquela coisa de, né, de repetir a mesma história várias vezes, de um jeito diferente. Tudo aquilo foi coisa que o Heath Ledger que trouxe pro personagem. Então ele criou muito do Coringa que a gente vê no filme. Foi um achado mesmo ter colocado esse cara pra fazer esse papel. Inclusive, olha aqui, ó, pra se preparar pro papel, o Heath Ledger, ficou 1 mês trancado no quarto de hotel, sozinho, escrevendo diários do Coringa e trabalhando nos trejeitos do personagem, na voz, aquela coisa do método, né? O cara entrou no personagem mesmo, uma loucura. Agora, sobre as filmagens, tem umas coisas interessantes aqui, ó. Normalmente um filme, você não filma na sequência cronológica, você filma de acordo com a logística, né? For mais fácil, mais barato. Sim, claro. Isso, é fora de ordem, não importa a ordem do filme. Mas nesse caso, o Nolan decidiu filmar toda aquela sequência inicial primeiro, né, a parte do assalto ao banco lá, porque ele queria finalizar aquela parte antes do resto do filme para usar como material promocional. Olha só. E com detalhe, né, que aquela parte era toda filmada em IMAX, né, como a gente já falou, é uma mega inovação para a época. Então aquela sequência inicial, aquele prólogozinho, ele passou em diversos cinemas IMAX como um curta, antes de outros filmes. E isso ajudou a gerar um hype absurdo para esse filme aqui. E eu lembro claramente de ter visto esse prólogo no cinema e fiquei completamente maluco. Eu não lembro qual filme que foi. Sério? Foi, porque ele passava, eu não lembro se foi no filme do Homem de Ferro, foi algum desses filmes de herói da mesma época, que saiu um pouco antes, e passou só aquele pedacinho da sequência da invasão do banco lá. E foi um troço de maluco, assim. Eu fiquei completamente alucinado. Alguém lembra de ter visto isso no cinema? Ou foi só eu? Eu não lembro, cara. Só essa parte não, meu. Eu nunca tinha ouvido essa história, não. Só essa parte, de ter passado antes. Não, eu achei animal essa possibilidade. Pô, exatamente. O cara fez já com essa intenção mesmo.
Ao todo foram 6 cenas que foram filmadas em IMAX, que são cerca de 40 minutos de filme, e com muito poucos efeitos digitais. O Nolan tem essa coisa de... ele prefere usar os efeitos práticos, né? Ele prefere explodir as coisas de verdade. Tá todo mundo preocupado com ele nesse filme novo que ele vai fazer aí da bomba atômica. Do jeito que ele é maluco, né? Estão falando aí que ele tá tentando explodir bomba atômica pra filmar. Eu não duvido, não. Porque aquela cena do hospital explodindo... Explodiu o hospital. Ele explodiu o prédio, pô. Qualquer pessoa normal pegaria, né? Ou faria ali um CGI, ou faria, sei lá, uma miniatura, uma coisa assim. Ele botou a galera dele e falou o seguinte, ó, eu vou explodir um prédio. Então vocês achem aí algum prédio pra gente explodir. E os caras encontraram um prédio que estava condenado, chamaram uma empresa especializada lá em demolição e tal, e os caras filmaram aquela cena. E aquela cena é legal porque o explosivo realmente não funciona no começo, né? Ah, é verdade, que ele fica, né, batendo no controle, tipo, não vai explodir, não. Isso. Não tava na cena, né? Foi de verdade. Putz, será que aquilo é de verdade? É. Aconteceu mesmo, não foi programado. A explosão falha na hora. É, exatamente. Não era parte da cena. Ah, não, se bobear era. Eles falaram, ó, vai ter um delay entre a última explosão. Não. Demorou mesmo pra começar. Não, a explosão falha mesmo e a hora que explode, o Heath Ledger realmente tem uma surpresa na hora. É, isso é real. Ah, eu acho que vocês estão botando muita fé nesse rolê. Não, é real essa história. Essa história é bem antiga. É, e tem várias outras partes do filme que tem essa pegada também. Aquela cena do caminhão virando. A cena que aparece o Batman no alto do prédio em Hong Kong. Botaram lá o Christian Bale mesmo no alto do prédio, em pé lá, com o helicóptero filmando o cara. Então, assim, não tem CGI naquelas coisas ali. É muito impressionante, pô. Então, qual foi o resultado disso tudo? O Batman Cavaleiro das Trevas foi um sucesso absoluto de bilheteria e crítica. O orçamento de produção foi de 185 milhões de dólares e o filme rendeu mais de $1 bilhão. Meu Deus, cara. Foi muito elogiado pela crítica, pela forma como ele alia um roteiro denso e bem elaborado, com cenas de ação incríveis e excelentes atuações. O filme recebeu inúmeras premiações mundo afora e foi indicado a 8 Oscars, ganhando melhor edição de som e melhor ator coadjuvante para o Heath Ledger, né? Prêmio póstumo aí. E é considerado por muitos críticos um dos melhores filmes de ação já feitos, e sua influência é sentida até hoje na indústria do cinema. E é isso, minha gente. Bora pro troféu aleatório? Para pro troféu. Bora! Troféu aleatório. Vamos lá então, troféu aleatório para esse filme maravilhoso, como se ainda precisasse ganhar algum prêmio a mais, mas né, vai ganhar, querendo ou não. Marina, lembra para o nosso ouvinte o que é ganhar um troféu aleatório? Ganhar um troféu aleatório é você colocar o filme favorito do seu marido no balde mega aleatório e ele ser o primeiro a ser sorteado nessa nova temporada do Sessão Aleatória. Olha aí. Isso aí. É, só alegria. Aí é pra deixar todo mundo feliz demais. A janta vai ser boa essa semana, gente. Olha aí, vai ser boa. O bichinho tá na alegria, nossa senhora. Dudu, qual é o seu troféu aleatório para o Cavaleiro das Trevas? O meu troféu é, além de proteger da Covid, é um disfarce perfeito. Vai pra máscara de enfermeira do Coringa, que até o Harvey Dent não conseguiu identificar que era ele. Isso aí, puta merda, viu? É, não, gente, realmente. Eu falei em voz alta. Essa parte é realmente surreal. Não dá, doido. Não dá. Você não sabia quem era até ele tirar a máscara. O cara todo pintado com o cabelo verde, com a roupinha de enfermeira. Não, cabelo verde não, porque ele tava de peruca. Ele tava de peruquinha, é verdade. Ah, ele tava de peruca, é verdade. É. Mas ele tava com aquela maquiagem bizarra, branca dele, Tava. Não, e com um bottom, né, com um adesivo escrito, eu acredito em Harvey Dent no paletó lá, como é que chama? No jaleco. Não, ele tava todo caracterizado ali. Aquela reação do Harvey não precisava daquilo, né? Ele já era pra gente saber que tava ali com o Coringa daquele jeito. Tava muito desatento ali. Não é? É isso. Vocês nunca foram pegos de surpresa assim, não, gente? Eu viro e mexo, eu sou pega de surpresa assim.
Pode ter uma explicação dele tá voltando ali do efeito das drogas, né? Mas aí tem que interpretar. Não, porque ele não quis usar as drogas. É uma das coisas que eles falam. Ah, é verdade. Então não tem. É verdade. Ele não quis usar. Porque ele tinha falado antes que ele não tinha... Eu tinha pensado nisso também, né? Podia estar meio doidão ali, mas... Ele não quis usar analgésico, é verdade. Então. Eu não tava só viajando mesmo. Então não tem desculpa. E você, Tom? Qual é o seu troféu aleatório pro Cavaleiro das Trevas? O meu troféu emo demais vai pro ator Nestor Carbonell, Eita, que ele procurou. que faz o prefeito de Gotham City. Ai, ele usa lápis de olho, eu falei isso também. Ah, não! Ele não usa lápis de olho, esse cara. Não usa? Não usa. O olho dele é assim. É sério, é sério. Não é possível. Esse cara, ele é assim. Ele não usa lápis de olho. Tadinho. Não é o lance dele para o filme. Ele tá em todos os filmes dele assim. Então, porque ele é assim. Mas como assim ele é assim, Dudu? Ele tem um... Ele não usa lápis de olho, ué. Mas como assim, velho? Como é que você pode ter olheira só na borda do olho? Ele tem olheira na pálpebra. Só na borda. Como é que chama o ator, Tom? Nestor Carbonell. Eu vi ele no Morning Show. Ou então ele usa em todas as ocasiões. Ué, Ele vai no Morning Show maquiado. ele não pode usar sempre? Eu acho que ele usa sempre. Não, gente, ele não usa. Não, assim, sério, ele não usa lápis de olho. Acho que ele até faz uma piada falando que as pessoas acham que ele usa lápis de olho e tal, mas ele é assim mesmo. Olha aqui, se você colocar no Google Nestor Carbonell, a terceira opção que aparece aqui é Nestor Carbonell Eyeliner. Já aparece aqui no Google. Já tá das pesquisas mais... Todo mundo pesquisando. É meio esquisito, meu. E ele é bem bonito, né? Ele é bonitão. E você, Marina, qual é o seu troféu aleatório para o Cavaleiro das Trevas? O meu troféu é o troféu Os Jetsons de melhor tecnologia futurística, que vai pra TV de tubo que eles botam na reunião dos mafiosos pra o cara de Hong Kong conectar. Bom demais, senhora. Mas é uma tecnologia foda, porque é uma TV de tubo, mas eles tá rolando um zoom ali, né? Porque eles estão conversando com o Lau. Então, é uma TV de tubo que tá conectada na internet. Uma Smart Tube. Exatamente. É uma tecnologia do futuro do passado. Porque as TVs dos Jetsons, elas eram de tubo. Eu não sei se vocês lembram, mas elas tinham a bundinha do tubo. Aquela época, 2008, tava meio que ainda nessa transição da TV de tubo pra TV, né, de tela plana. Eu lembro que foi foi mais ou menos nessa época, a primeira TV que eu comprei, que não era de tubo. Quando eu mudei pra São Paulo em 2007, eu ainda levei minha TV de tubo. Gigante, pesava 1 milhão de quilos. Olha aí. E foi lá em São Paulo que eu troquei. Então foi mais ou menos nessa época mesmo. Mas o curioso é isso, né? Porque os caras conversam com a televisão. Pô, o cara tá lá no jatinho, indo pra Hong Kong e trocando ideia com os caras ali. Ó, e o meu troféu é o troféu O que poderia dar errado de plano mais imbecil, que é pro Sr. Reese, né? Que é o auditor lá, que descobre a identidade do Batman. E tem aquela cena maravilhosa com o Lucius Fox, que ele vai lá, né, pra dar uma prensa no Lucius e fala assim aqui, ó, tô sabendo qual é do seu chefe. O Lucius tira o óculos e fala pra ele, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Você vai querer chantagear o Batman? É isso mesmo? Você acha que o cara, ele fica durante a noite esmurrando a máfia na cidade mais perigosa do mundo e você, além de ser o homem mais rico do mundo, você quer chantagear ele, é isso? É, exatamente. Seu plano é chantagear esse cara, né? E o cara, tipo, dá aquela hora e fala, realmente, fudeu. O cara não tinha parado pra pensar 5 minutos naquele plano imbecil dele. Depois ainda tentou embolsar uma grana, né? Foi lá aparecer na TV. Tinha que ser o troféu Lojas Americanas. Troféu Lojas Americanas, é isso mesmo. Que falta faz um bom contador, né? Olha aí. É isso, minha gente. Vamos lá, então, Marina, a gente tem algum recado hoje? Não, a gente não tem recado, não. Não temos recado. O recado é... Desculpa, Hunt. Passamos absurdamente do nosso tempo. Bora, então, para os assuntos aleatórios. Quer saber como consegui as cicatrizes? Meu pai era um bêbado e um drogado. Uma noite, ele chegou mais doido do que o normal. Mamãe pegou a faca da cozinha para se defender. Ele não gostou nada, nem um pouco. E então, comigo assistindo, ele meteu a faca nela, rindo o tempo inteiro. Se virou para mim e disse: "Por que está tão sério?"
chegou perto de mim com a faca. Por que está tão sério? Enfiou a lâmina na minha boca. Vamos botar um sorriso nessa cara. Vamos lá, minha gente. Assuntos aleatórios. Vamos começar com o Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? No filme da semana, os roteiristas colocam no meio do filme uma situação bastante abjeta. 2 barcos, um com uma população habitante de Gotham City que está fugindo da cidade e a população carcerária. Cada barco tem um dispositivo que acionaria uma bomba que levaria para os ares o outro barco. Não se sabe exatamente se o dispositivo funciona. Os 2 barcos são vigiados pela polícia. Ambos têm razões para se odiarem. O que acionar primeiro o dispositivo sobrevive e extermina o outro. E é com esse impasse gostoso que começamos a nova temporada de temas aleatórios, trazendo um bloco do qual as pessoas me param na rua, pedindo por mais e mais. O Tonzeira Filosofa falará hoje sobre os dilemas morais. Olha aí! Solta a vinheta, Hang! Aqui na terra do futebol. Começa o Tonzeira Filosofa aqui no Sessão Aleatória. Já no primeiro lance, Sócrates passa para Platão, Platão para Arquimedes, Arquimedes para Sócrates, gol! Golaço de Sócrates! Que bonito é! Tonzeira Filosofa! Só tem um detalhe aí que eu vou te corrigir rapidamente. Você falou assim, os roteiristas do filme criaram uma situação horrível. Não foram os roteiristas do filme, foi o Coringa. O Coringa criou aquela situação bizarra. Né? Esse é um documentário, eu esqueci. Exatamente. O roteirista do filme não faria isso. É porque não há roteiristas, né? Exato. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir o termo dilema antes de discutirmos a natureza e a dinâmica dos dilemas morais. Um dilema é uma situação em que uma pessoa é forçada a escolher entre 2 ou mais opções que são conflitantes. Nenhuma delas é completamente aceitável. A chave aqui para as pessoas entenderem é que as pessoas têm escolhas a fazer. Todas elas têm um resultado, no final das contas, que não vai ser necessariamente completamente desejável. Por exemplo, um prefeito pode enfrentar um dilema sobre como proteger e preservar uma floresta, ao mesmo tempo em que precisa permitir que garimpeiros e madeireiros desenvolvam a economia da cidade por meio da exploração. É importante dizer aqui que essa pessoa está numa situação difícil, mas ela não é forçada necessariamente a escolher entre 2 ou mais opções. Então essa pessoa, quando está nessa situação, ela não necessariamente está num dilema. Ela está, no máximo, passando por uma situação mais difícil de ser resolvida ou angustiante. Os dilemas morais, portanto, são situações em que as pessoas, que são chamadas, nesse caso, de agentes morais, são forçados a escolher entre 2 ou mais opções que conflitam entre si, mas nenhuma delas resolve a situação de uma maneira moralmente aceitável, ou seja, de acordo com os preceitos e os valores que determinada pessoa ou uma coletividade de pessoas acreditam ser boas ou justas. Vejamos, por exemplo, o André, nosso protagonista de hoje, é uma pessoa profundamente religiosa. Sim. Portanto, ele considera que matar humanos é absolutamente errado, assim como o Batman. Certo. Infelizmente, o André descobre que ele está tendo uma gravidez ectópica. Para vocês que já sabem, a gravidez ectópica é um tipo de gravidez aonde o óvulo acaba ficando fora do útero, mais comumente nas trompas de Falópio. Nessa gravidez em específica, o feto não vai se desenvolver no útero. Se isso acontecer, o desenvolvimento do feto certamente vai colocar a saúde do André em risco. Assim, se o André continuar com a gravidez, há uma grande possibilidade de que ele morra. De acordo com especialistas, a melhor maneira de salvar a vida do André, então, seria abortar o feto. Se não abortarmos o feto, quem vai morrer vai ser
O André é o afeto. Portanto, nesse exemplo de dilema moral, o André se vê confrontado com duas opções em conflito. Ou ele recorre ao aborto, que vai salvar a sua própria vida, mas não o do feto, abalando a sua integridade moral, ou mantém a sua integridade moral, mas acaba morrendo. Portanto, o André aí sim está enfrentando um enorme dilema moral. Por isso, existem 3 condições aqui para que vocês possam classificar corretamente o dilema moral de vocês. Primeiro, a pessoa ou o agente moral é obrigado a tomar uma decisão baseada nos seus valores sobre qual é a melhor ação. Em segundo lugar, tem que ter uma ação oposta, ou não necessariamente oposta, mas diferente dela, para que tenha aquilo do que é importante que seja escolhido, conflitante com a primeira decisão. E terceiro, não importa qual ação seja tomada, algum princípio moral que essa pessoa carrega será comprometido. Isso significa que não existe uma solução perfeita para a resolução de um problema, e por isso o agente moral parece estar fadado a cometer algo errado, mas assim, uma decisão que precisa ser tomada mesmo assim, ainda que custe o critério de você falhar moralmente. E aí, agora a gente vai falar sobre 4 tipos diferentes de dilemas morais. O primeiro é aquele que é o epistêmico ou ontológico. O segundo, que é aquele que é o autoimposto ou forçado pelo mundo. O terceiro, que são dilemas de obrigações ou de proibições a serem feitas. E os dilemas de um agente único ou um dilema coletivo. Os dilemas morais epistêmicos envolvem situações em que 2 ou mais requisitos morais conflitam entre si, e o agente dificilmente sabe quais são esses requisitos morais conflitantes e qual é o que vem antes sobre o outro. Por exemplo, o agente moral aqui não necessariamente consegue saber qual é a opção moralmente certa ou errada. Num caso, o Dudu vai prometer que vai chegar em casa para ver o seu filhão. Mas no meio do caminho, ele acaba encontrando um velho doente que precisa ser levado ao hospital. O dilema aqui é, afinal, o Dudu segue com a promessa que ele fez de encontrar com o filho, ou ele observa o velho doente passando mal, precisando ser levado ao hospital. Nesse caso, em específico, a gente não consegue saber necessariamente o que é que vai acontecer se ele chegar mais cedo em casa para encontrar com o filho, tá da mesma forma. Deixa eu perguntar um negócio aqui rapidinho. O velho tá na porta do quartel? Não. Isso aí é fácil, tá vendo? Pois é. Então aí nós fazemos mais. Se é um idoso na frente ou com uma camisa do Brasil, pode passar. Pois é. Não há dilema moral. Portanto, você ainda não sabe necessariamente todas as condições o suficiente para tomar uma decisão do qual possa infligir algum dilema moral. Ou seja, você precisa de mais informações para conseguir tomar a decisão correta. O dilema moral ontológico envolve situações onde 2 ou mais conflitos morais estão em conflitos entre si, mas nenhum desses requisitos é mais importante do que o outro, o que torna difícil a sua escolha. Esse é um caso clássico. Por exemplo, chegam 2 soldados que estão muito machucados, correndo risco de vida. No entanto, você que é um médico tem apenas uma bolsa de sangue para fazer a transfusão para salvar um deles. Dividir a bolsa de sangue entre os 2 significaria não salvar nenhum deles. Portanto, o dilema moral ontológico aqui é: qual é a decisão que você toma considerando a igualdade entre os 2 papéis ou as 2 decisões que você tem? Ela é uma decisão a ser tomada de maneira ontológica. Não há uma resposta exatamente correta para essa situação. Vamos então para a segunda categoria de dilemas morais, que é o dilema autoimposto, ou os dilemas provocados pelo mundo. Um dilema moral autoimposto é aquele que é causado pelas próprias cagadas que você faz na sua vida. Por exemplo, a Marina está concorrendo ao cargo de prefeita de São João del Rei. Durante a campanha, ela fez uma promessa aos indígenas da sua comunidade de que vai proteger as florestas virgens, apenas para conseguir ganhar os votos deles. Ao mesmo tempo, a Marina
busca o apoio financeiro de uma mineradora famosa da região. Por sorte, a Marina ganha a eleição, mas se depara com um dilema, que é cumprir a sua promessa aos povos indígenas e, ao mesmo tempo, permitir que a mineradora destrua as suas florestas. De fato, por meio das suas ações, a Marina acabou criando uma situação na qual é impossível que ela tome uma decisão sem que haja consequências negativas por causa de valores morais que ela quebrou antes do problema necessariamente vir a acontecer. Um outro dilema moral, que é aquele imposto pelo mundo, significa de que certos eventos no mundo desempenham um papel de agente e coloca a gente numa situação de um conflito moral. Por exemplo, um famoso filme chamado Escolha de Sofia, de William Styron, é um exemplo clássico desse. A Sofia tinha recebido uma proposta horrorosa de escolher qual de seus 2 filhos, Ava ou Ian, seria enviado para a câmara de gás em Auschwitz. Um médico do exército nazista diria que apenas um dos seus filhos de Sophie poderia sobreviver, mas para isso ela deveria escolher qual dos 2 fosse para a câmara de gás. Se ela não tomasse essa decisão de escolher qual deveria ir para a câmara de gás, um iria para a câmara de gás e o outro iria para um campo de concentração. Agora, indo para a terceira categoria de dilemas morais, ou aquilo que a gente chama dos dilemas de obrigação ou dos dilemas de proibição. Os dilemas de obrigação são situações em que mais de uma ação é possível de ser feita, enquanto os dilemas de proibição envolvem casos em que todas as ações possíveis são absolutamente proibidas de serem tomadas. Um exemplo clássico de dilema de obrigação é uma anedota de um famoso aluno do filósofo Sartre para conseguir explicar a situação onde, durante a Segunda Guerra Mundial, o estudante tem o seu irmão morto pelos alemães. O estudante é francês, tá? Mas o seu pai, mesmo assim, abandona a família para colaborar com o exército alemão. O estudante teve que escolher o que fazer entre ficar na França, junto com a sua mãe, ou partir para lutar com os franceses livres contra a ocupação alemã e, assim, vingar a morte do seu irmão. Depois de perceber que ele estava preso entre esses princípios morais, a família ou o privilégio da nação, ou a obrigação de cuidar da sua mãe e a obrigação de vingar a morte do seu irmão, ele procura o filósofo Sartre para obter conselhos. O filósofo, observando essa questão, diz a seu aluno de que não há uma decisão certa e errada. Nenhum dos códigos morais ou nem a força dos seus afetos são suficientes para conseguir determinar necessariamente o que ele deveria fazer. Por isso, o aluno teria que simplesmente inventar a própria solução para o seu problema, tomando uma decisão, quaisquer que seja, sabendo que a outra opção também seria a implicação em uma perda. Por fim, existe o dilema dos múltiplos agentes e dos agentes únicos, começando pelos agentes únicos. Um agente deve, considerando todas as coisas, tomar a decisão A ou fazer B. Mas ele não pode fazer nem a decisão A e nem fazer a decisão B ao mesmo tempo. Em outras palavras, o agente moral ele é compelido, de certa forma, a agir em 2 ou mais opções igualmente morais, mas não necessariamente ele pode escolher ambas. Por exemplo, o Dudu é um médico que descobriu que o seu paciente tem HIV. Logo, o médico pode vivenciar uma tensão entre a exigência legal de precisar relatar o caso às autoridades, mas também o desejo de respeitar a confidencialidade entre doutor e paciente. Embora o Código de Ética preveja a obrigação de seguir as exigências legais e intervir para proteger os vulneráveis. E, por fim, que é exatamente o dilema do nosso filme, existe o dilema multipessoal. Por um lado, a situação é a seguinte: um agente, chamado de P1, deve tomar uma ação, que a gente vai chamar de A. Um segundo agente, chamado de P2, deve tomar a decisão, que deve ser B. Embora cada agente possa fazer o que é possível, não é possível que o P1
consiga tomar essas decisões e nem de que P2 consiga fazer as suas decisões. O dilema multipessoal aqui ocorre em situações em que envolvem várias pessoas, como uma família, ou uma comunidade, ou uma população carcerária. Espera-se que chegue a uma decisão consensual sobre uma questão moral. Ou seja, só o meu preceito dos meus valores não são suficientes para que a decisão seja tomada. Eu preciso envolver múltiplas pessoas dentro desse processo e que todos cheguem à mesma conclusão. O dilema pessoal, portanto, exige mais do que escolher o que é certo. Ele também significa que as pessoas envolvidas devem chegar a um consenso geral. A família do André pode estar dividida entre escolher, terminar ou prolongar a vida de um membro importante da família. Ou uma organização pode ter que escolher entre cumprir uma lei salarial, cortando sua força de trabalho, ou reter a sua força de trabalho atual, mas tendo que pagar abaixo do salário mínimo exigido. Ou seja, a obrigação de moral de fazer o que é certo torna-se mais complicada no dilema multipessoal. De um lado, a integridade da decisão deve ser defendida por motivos morais, mas por um outro lado, a decisão também deve evitar que a organização se desfaça. Por isso, a solução tomada durante o filme do Cavaleiro das Trevas, onde simplesmente o cara da população carcerária toma o dispositivo e anula a possibilidade de ser decidido qualquer coisa dentro do dilema moral entre explodir os barcos, é uma das possíveis situações para um dilema multipessoal, onde eles começam a discutir se eles deveriam acionar ou não o dispositivo e eliminar o outro barco. É isso o tema da minha semana. Olha aí que tema good vibes, hein? que legal. E o que você faria, então? Você falou um monte de dilema aí e você não falou. O que você viu que só a gente tem dilema, ele não tem nenhum, né? Você não tem nenhum. Só dilema pra todo mundo aí. Se eu explodiria na situação do barco ali, você tá naquela ali. Você tá primeiro precisa saber em qual barco estaria, né? Você tá na população carcerária. Você foi preso. Eu tô na população carcerária. Claro, né? Isso. Você tá sendo ali. É óbvio, né? E aí? O que você faz? Estando na população carcerária, eu não explodiria. Você não explodiria? E no outro eu também não explodiria. Eu faria exatamente o que o moço gigantão lá faria. Ele pegaria, daria um socão no policial e jogaria fora. E sentaria. Mas isso é só porque eu seria um cara enorme do qual ninguém contestaria, obviamente. O Coringa fez um trick lá que o cara que apertasse o botão explodiria o próprio barco, né? É. Tinha esse negócio. Não, mas os caras não sabiam disso. Aqueles caras não pois sabiam disso. Mas, entendeu? Se eles fizessem isso, eles se explodiriam. Eles se explodiriam, pois é. Porque o Coringa tá querendo a loucura ali, né? Exato. Mas o interessante é que tem aquela discussão toda nos dois barcos, e é o que você falou, da população carcerária lá, o cara pega, joga fora e fala, acabou, não vamos falar mais nisso. Mas no outro barco, tem uns bolsominion lá, né, que quer pegar a bomba. Claro. Primeiro faz aquela votação completamente maluca ali, que é tipo, todo mundo escreve no papelzinho e bota no capacete do soldado. Mas aí, porra, fica aquela coisa, o dilema continua, né? Eles votam. Quem é que vai tomar? Exatamente. Quem é? Alguém tem que virar a chave ali. Exatamente. Aí vai o bolsominion lá, vai fazer, mas ele fica cagado também na hora. Ele fala, porra. E essa é meio que a mensagem do filme, né? Teoria do Coringa de que se você apertar, né? Se você colocar as pessoas numa situação extrema, elas vão preferir partir pra tudo ou nada e, tipo, vão fazer o que for preciso pra sobreviver, não se concretiza. É ali que o Batman vence, de fato, porque ele prova que as pessoas de Gotham City são melhores do que isso. O que talvez no mundo real não fosse verdade, né? Porque teria um maluco ali pra explodir aquela bomba com certeza. Depois tem outro dilema também, que o Batman fica lá no dilema da obrigação, né? Ele tem vários dilemas. Ou ele salva a namoradinha dele, ou ele salva o coisa. Ou ele salva o Harvey Dent. Que também foi um truque do Coringa, porque ele dava o endereço trocado pros caras. Então ele sabia que o Batman ia atrás dela e deu o endereço errado. Mas aí tem aquele dilema, tem o próprio dilema do Batman, do tipo, pô, eu falo quem eu sou
pro Coringa parar, né, de matar todo mundo, quer dizer, o Batman se entregar ali, ou não, né? Tem aquela discussão toda com o Alfred, e o Alfred fala, cara, você não pode fazer isso e tal. Então o filme realmente, você foi muito bem aí nos temas do filme, esses dilemas morais aí, até onde vai a moralidade de cada um e como que isso constrói uma sociedade mais ou menos moral, digamos assim, né, ética. Excelente, muito bom. Bora pro próximo assunto aleatório. Boga. Há muito tempo, eu estava em Burma. Eu e meus amigos trabalhávamos para o governo local. Eles queriam comprar a lealdade dos líderes tribais, subornando com pedras preciosas. Mas as caravanas foram assaltadas numa floresta norte de Rangoon por um bandido. Então nós fomos procurar as joias. Mas em 6 meses, não achamos ninguém que tivesse comprado dele. Um dia, eu vi uma criança brincando com um rubi do tamanho de uma tangerina. O bandido estava jogando as pedras fora. Então por que roubou? Bom, porque ele achou que era um bom esporte, porque alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Vamos lá, Dudu, qual é o assunto aleatório da semana? Como a gente tá falando do filme do Homem-Morcego, eu acho que eu sei qual é o assunto aleatório da semana. Tem um chute, eu tenho um chute. Game show com todas as perguntas do Batman. Todas as músicas que tem Batman no nome. Já combinamos que Game Show agora vai ter que ser previamente informado e aprovado pelo board de sessão aleatória. Não vai poder mais chegar aqui e fazer um Game Show na loucura, porque, fudeu com todo mundo. Imagina 3 game shows. Tá maluco. Musicais no episódio. Acho que a gente podia um dia só fazer um episódio game show. A gente tem 4 game shows, não tem filme, e aí a gente... Vai ser ótimo. Respira. Não, que isso, é overdose demais. A gente apresenta tudo em game show. Isso. Inclusive o filme vai ser falado como game show. Tá bom, minha vez, hein? Vamos lá então, Dudu. Como eu perguntei pra Marina, o animal que se dormir de cabeça pra baixo e tiver uma diarreia e vai se cagar todo é o morcego. Não foi isso que você me perguntou, não, mas tudo bem. Não, mas eu sei que não. Mas eu vou falar do morcego. Tá. Vamos lá. Professor Dudu ensina o mundo animal. O morcego é um animal mamífero da ordem Chiroptera, cujos integrantes apresentam uma fina membrana de pele entre os dedos, e essa membrana se estende até as patas, se conectando às laterais do corpo, formando então asas. E eles são os únicos mamíferos com voo verdadeiro. Quando vocês veem aqueles esquilinhos abrindo com peles, né? Eles têm aqueles esquilos que tem a pele. Ele tá planando, né? Ele tem a pele que junta também, né? Que junta com os braços, ele está planando, não está voando. E esse grupo dos morcegos abrange 21 famílias, 237 gêneros, representando 1/5 de todas as espécies de mamíferos do mundo, aproximadamente 20%. Então existem pelo menos 1.447 espécies de morcegos. E aí possuem uma enorme variedade de formas e tamanhos. Os morcegos eles podem variar de uma envergadura de asas de 13 centímetros, que é o morcego Bumblebee, o menor morcego do mundo, a 2 metros de envergadura da raposa voadora. O quê? Tem morcego com envergadura de 13 centímetros e morcego de 2 metros. Caralho. Então eles possuem uma enorme capacidade de adaptação em quase qualquer ambiente do planeta, só não ocorrem nos polos, além de uma ampla variedade de diversidade de hábitos alimentares. Tradicionalmente, então, os quirópteros eles eram divididos em 2 subordens. A subordem dos microquirópteras, que seriam os morcegos pequenos, capazes de ecolocalizar pela laringe, e a subordem dos megaquirópteras, que não apresentam a capacidade de ecolocalizar pela laringe. Entretanto,
estudos moleculares indicaram que essa classificação não está de acordo, e aí eles foram divididos em Yangochiroptera e Impterochiroptera. Além disso, vamos falar da etimologia da palavra. O termo morcego tem origem do nome arcaico para rato, mur, do latim muri, com cego, significando então, portanto, rato cego. As pessoas antigamente achavam que os morcegos eram ratos cegos voadores. Faz sentido. E no Brasil também se usam raramente os termos andirá ou guandirá, que tem origem tupi. A ordem dos morcegos, a Chiroptera, tem origem na etimologia dos termos gregos chir, que é mão, e pteron, que é asa. Mãos, que são asas. Certo. Os Megachiroptera são encontrados na África, Oceania e Ásia. E como o nome indica, essa ordem tem os maiores morcegos do mundo, que podem chegar até 2 metros de envergadura e se alimentam, na sua maioria, de frutas. Eles não possuem ecolocalização, com exceção do gênero Rosetus. A subordem Microchiroptera contém os mais variados hábitos alimentares, e aí esses animais se alimentam tanto de frutas como até peixes. Então depende da espécie. Tem os morcegos pescadores. Com frequência, as espécies dependem da ecolocalização para navegação e para caçar. 3 espécies se destacam por terem desenvolvido um hábito alimentar por sangue, que são os morcegos hematófagos. Olha aí. O Desmodus rotundos, o Diphylla ecaudata e o Diemus young. Algum desses é o de 2 metros de envergadura? Não. Os 2 metros, os grandões, eles comem frutas, são mais de boa. Porque se aparece um morcego de 2 metros de envergadura bebendo sangue, fudeu, né? A maioria dos morcegos possui um sexto sentido aliado aos 5 que a gente tem. Então, além, né, dos nossos 5 sentidos, eles têm a ecolocalização, que é a orientação por ecos. E funciona basicamente da seguinte maneira, né? Um morcego emite ondas ultrassônicas com frequência maior do que 20.000 Hz, inaudíveis para humanos. Eles emitem esses ecos pelas narinas ou pela boca, dependendo da espécie. Essas ondas atingem obstáculos no ambiente que sofrem a reflexão e voltam em forma de ecos. E aí são percebidos pelos morcegos com uma frequência maior que a emitida originalmente. E aí, de acordo com o tempo em que o eco demora a voltar e a direção que esse eco veio, o morcego sente que tem obstáculo no caminho. O efeito Doppler do exame Doppler é o mesmo esquema do morcego? É o mesmo esquema do morcego. Você tá colocando um morcego na perna? Não, mas ele trabalha com som também. O som bate na estrutura e ele transmite como imagem. Calma, vou chegar. Que loucura! Exato. Então, alguns dos ancestrais dos morcegos, os musaranhos e as toupeiras, já possuíam um sistema de ecolocalização rudimentar. Só que aí os morcegos desenvolveram seu sistema sofistificado como uma novidade evolutiva. Outros sistemas de ecolocalização evoluíram de forma diferente, né, independente, que são aqueles dos golfinhos, das baleias, dos anduriões e outros animais que também têm ecolocalização. Não é só morcego. Não é só morcego. A ecolocalização também pode ser chamada de biosonar, pois a partir desse sistema natural foram desenvolvidos os sonares de navios e os aparelhos de ultrassom, tipo Doppler. Olha aí, pronto. Então você emite um som e ele é transformado. No caso do sonar, o som retorna, né, para o navio. E aí ele identifica a distância, né, que está, e a velocidade e várias outras coisas. E os aparelhos de ultrassom, eles emitem um som e é transformado, ele volta transformado como imagem. Assim, os morcegos contam com um recurso muito importante para animais que precisam se orientar à noite ou em ambientes escuros, como nas cavernas. A eficiência varia entre espécies, sendo que os de hábito alimentar insetívoro ou predadores de insetos em geral possuem esse sistema mais desenvolvido. A ecolocalização é importante também para morcegos que se alimentam de plantas, pois ela o ajuda a encontrar frutos e flores, reconhecendo as espécies com base no padrão de ecos que as flores vão emitir. Olha só. Alguns morcegos também usam a ecolocalização para se comunicar uns com os outros, né? Os mesmos indivíduos da mesma espécie, importante no reconhecimento entre mães e filhotes. E existem estudos de aplicações da ecolocalização na orientação de pessoas cegas.
Falando da reprodução, um morcego recém-nascido ele vai ficar agarrado na pele da mãe e ele é transportado, embora logo se torne grande demais para isso. Como um adulto não vai conseguir carregar mais de uma cria, geralmente nasce um filhote por gestação. Os morcegos eles formam colônias berçário, com muitas fêmeas dando à luz na mesma área, seja uma caverna, um oco de árvore ou uma cavidade numa construção. A gestação dura de 2 meses em algumas espécies até 7 meses em outras. Os que demoram mais são os hematófagos, demoram 7 meses a gestação. Em algumas espécies, as glândulas mamárias estão situadas entre o peito e os ombros. Elas podem ser até na posição axilar, mas também podem ser peitorais ou abdominais, depende da espécie. Embora a habilidade de voar seja congênita, imediatamente após o nascimento, as asas ainda não são pequenas demais para o morcego voar. Os jovens morcegos da ordem Microchiropta se tornam independentes com a idade de 6 a 8 semanas. E os da Megachiroptera, eles não se desenvolvem antes dos 4 meses. E com a idade de 2 anos, os morcegos já estão sexualmente maduros. A maioria das espécies de morcegos tem apenas um filhote com 2 gestações por ano. Tem exceções, como morcegos do gênero Lasiurus, que costumam ter quadrigêmeos, e alguns morcegos do gênero Myotis, que podem ter 3 ou 4 gestações por ano. E a expectativa de vida de um morcego varia de 4 a 30 anos, não depende muito da espécie. Caramba, 30 anos, olha só. É muita espécie, são 1.400 e tantas espécies. Né? Então, todas as variações elas vão ser muito abrangentes. Então, por exemplo, a maioria dos morcegos tem um comportamento sexual de grupo poligínico, ou seja, um macho dominante mantendo o controle sobre várias fêmeas. É o famoso harém. Enquanto machos subordinados lutam para conseguir copular secretamente com algumas delas. Tem espécies de morcegos em que o macho tem glândulas de cheiro nos ombros ou no pescoço usadas para emitir odores que atraem as fêmeas. Em outras espécies, os machos têm ornamentos como cristas na cabeça que desempenham papel na seleção sexual. E além disso, algumas espécies apresentam comportamentos sexuais curiosos, como até mesmo a felação, o famoso bola-gato. Olha aí, que coisa. Falando de predadores aqui, ó. Morcegos pequenos são predados por corujas, falcões. Poucos animais são capazes de caçar um morcego, porque são muito rápidos. Então, na Ásia, existe um tipo de falcão que se especializou em caçar morcegos. O gato doméstico, ele pega morcego em áreas urbanas, mas ele pega aqueles morcegos que estão doentes ou com algum problema. Não tá conseguindo voar. Isso. Porque raramente os morcegos descem no chão para se alimentar. Certo. Existem também relatos de espécies de sapos e lacraias cavernícolas que predam morcegos. Caraca! Além de morcegos carnívoros maiores, a tribo Vampirine se alimentam de morcegos menores. E de lobisomem também. Não. Olha só. Marsupiais neotropicais como gambás, cuicas, da família de Delphidae também costumam predar morcegos. E cobras também são importantes predadores de morcegos. A suaçuboia, que é a Corallus hortulanus, ela é bem comum aqui no Brasil. Ela é especializada em predar morcegos porque ela tem um bote muito rápido. Ela é arborícola, então ela fica na árvore, o bote dela é muito rápido e ela é especializada também em se alimentar de morcegos. Muito bem. E também tem um registro de predação de morcegos do gênero Myotis pelos bentivis. Meu Deus do céu. Ainda que o perigo de transmissão da raiva se resuma a locais onde essa doença é endêmica, dos poucos casos relatados anualmente em algumas localidades, todos eles podem ser causados por mordidas de morcegos. Porém, na maioria dos lugares, especialmente nas cidades, os principais transmissores da raiva são cães e gatos. E aí tem que tomar um cuidado porque a raiva ela estava quase que erradicada no país e ela está voltando. Embora a maioria dos morcegos não tenha raiva, os que têm podem ficar pesados, desorientados e incapazes de voar, o que vai tornar mais provável que eles entrem em contato com seres humanos. Embora não se deva ter um medo desmesurado de morcegos, deve-se evitar manipulá-los ou tê-los no lugar onde se vive, tal como acontece com qualquer animal selvagem. É pra ter um pet, né? Um morcego pet em casa. É um pet legalizado, que ele vai estar rígido, mas não pode ficar pegando na rua, né? Encontrou machucado,
Você encontra o machucado, fica cuidando, tal, tadinho, e é complicado. Os morcegos vampiros têm dentes muito afiados, então eles podem morder uma pessoa adormecida sem que eles sejam sentidos. Além disso, os morcegos são muito pequenos, eles têm cerca de 30 gramas, o ataque é muito sutil e a mordida é superficial. Por isso é difícil de acordar a presa. Eles têm um sentido especial ainda, que é a termorrecepção. Eles conseguem descobrir os vasos sanguíneos superficiais pelo calor. E aí, a mordida vai ser menos dolorida. Eles não têm anestésico na saliva, que as pessoas achavam que tinha. Porém, eles têm um forte anticoagulante na saliva que retarda a cicatrização da ferida, permitindo que se alimentem por mais tempo. E essa substância ela tem sido estudada para a elaboração de remédios para circulação. Então é isso. Se você encontrar um morcego, você tem que comunicar no centro de zoonoses, mesmo se o animal estiver vivo ou morto, comunica o centro de zoonoses da sua cidade. Não é para ficar manipulando o morcego, nem deixar seu animal brincar com o morcego, não. Ele pode transmitir doenças, inclusive a raiva. E era esse meu assunto aleatório. Não sei se você lembra dessa história, quando um belo dia eu estava em casa, no centro de São Paulo, 15º andar, eu acordo, dormindo no sofá, e o Drogo tá olhando pro teto de casa como se estivesse passando um helicóptero dentro de casa. Aí assim, da luz, tinha um morcego dentro do meu apartamento. Então, mas se ele tava voando, é só abrir a janela, deixar aberta e deixar ele embora, né? Ou tentar tocar ele na janela, né? Vai. Aí o bicho voa, depois ele utiliza o seu ecolocalizador e descobre que tem uma frestinha na persiana. Aí ele entra na frestinha da persiana. Aí eu simplesmente pego o Drogo, levo o Drogo até o quarto, deixo todas as janelas abertas e vou a mimir. Porque não é nada que eu posso fazer. Jamais que eu iria pegar o morcego com a mão e tirar ele de lá. Acordo de manhã, dou uma olhada em onde ele tá, e onde ele tá? No exato mesmo lugar. Nossa, não saiu. Aí o que eu fiz? Eu chamei o centro de zoonoses. Olha só, que solução. O centro de zoonoses foi lá, foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na prefeitura de São Paulo funcionar. Eu liguei lá umas 8 horas, quando foi meio-dia, o zoonoses estava lá, pegou o morceguinho e ainda deu um folder falando assim, ó, trate bem os morceguinhos, eles são importantes. Olha só. Ai. Que beleza. Eles falaram tudo que eles iam fazer com o morceguinho. Pegamos o morceguinho, aí a gente vai olhar, a gente vai examinar, vai ver se ele tá bem, se não tá. Se ele não tá bem, a gente vai dar medicação. Se ele estiver bem, a gente já deixa ele direto na região do Horto Florestal, lá no Zona Norte de São Paulo. Que maravilha. Então, Tom tá sabendo lidar com os animais. Olha só, que exemplo bonito. E o Horto Florestal é perto da sua casa, Tom? Não, é bem longe, lá na Zona Norte. Olha só. Que dó. Achamos alguma coisa que é longe da casa do Tom. É bem longe. Cara, o Tom se mudou e já não tá mais perto de tudo. Já não tô mais perto de tudo. Tá ótimo, minha gente. Maravilha. Então, bora pro próximo assunto aleatório. O que você propõe? É simples, nós matamos o Batman. Se é tão simples, por que você ainda não matou ele? Se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Quanto você quer? Metade. Você é doido. Não sou. Não sou. Marina, vamos encerrar aqui o nosso episódio maravilhoso de hoje. Qual é o assunto aleatório da semana? Bom, vocês viram aí como o próprio Tom falou lá que o Coringa usou um lápis, incrível lápis para matar um indivíduo. Ele também colocou 3 para brigarem entre si com 2 metades de um taco de sinuca. Então nós vamos falar hoje sobre armas improvisadas. Mais especificamente a arte de ver o potencial de defesa em cada objeto. Olha só, mais um sobrevivente aí, ó. Marina sobrevivencialista. Mais um quadro da Marina sobrevivencialista. Toca aí a vinheta, vamos reaproveitar as vinhetas. Nossa, é bom demais essa vinheta, velho. Meu Deus do céu. Como essa vinheta é boa. Ela sabe como acender uma fogueira.
Ela sabe como andar em um lago congelado. Ei, todo mundo pra trás, todo mundo pra trás. Já derrotou todos os chefões de Don't Starve. Os cachorros, estão vindo os cachorros, corre pros bichos. Ela é Marina Grills, a sobrevivente. Eu queria dedicar esse assunto aleatório ao Alexandre Cruz, ao José Abraão e ao Ricardo Nakayama, que eles escreveram um livro acadêmico com técnicas, táticas e metodologias sobre o potencial de defesa de cada objeto, etc. E eu gostaria de usar o mesmo disclaimer que eles usaram no livro aqui no Sessão Aleatória. Olha só. Técnicas, táticas e metodologias descritas nesse episódio são muito perigosas e não devem ser usadas, praticadas. Ou, se utilizadas, devem ser praticadas com extrema cautela. Os autores e editores do livro e os hosts desse podcast não têm qualquer responsabilidade por ferimentos, danos ou prejuízos, sejam provocados por acidentes ou intencionalmente, que possam ser atribuídos aos ensinamentos, técnicas ou ideias contidas nessa obra e nesse episódio. Você só tá passando uma ideia, não é? O cara sai A gente só tá comentando. Exatamente. Só informação. Nós não temos o objetivo de ser uma obra para autodidatas. É importante e indispensável a supervisão e orientação de um instrutor capacitado em qualquer método. Ninguém está autorizado a se intitular instrutor apenas por ter escutado o Sessão Aleatória. Isso. E lido o livro. Mentira, tá? Essa pode sim. Tá vendo? A única coisa que você tem ouvindo Sessão Aleatória é que você pode ter o título de aleatório. Essa é a única coisa que a gente dá aqui. Vamos lá, então. Potencial das armas. Então, me referindo ao livro Armas Improvisadas, a arte de ver o potencial de defesa em cada objeto, eu queria começar falando um pouquinho sobre as armas, né? O que é uma arma? O conceito de uma arma é uma ferramenta que é indispensável para a humanidade e que, sem ela, nós estaríamos em desvantagem frente aos outros animais, que possuem garras, presas e são bem maiores que nós. A própria espécie pode depender das armas para a sobrevivência ou delegar a elas a sua extinção. Embora na sociedade moderna as armas de fogo estejam difundidas e no atual contexto a posse, ou pior, o uso, ficou caracterizado como uma coisa extremamente negativa. Ela é relegada à agressividade, ela é relegada à marginalidade. Mas qualquer objeto carrega o potencial de ser uma arma. Qualquer objeto, não, né? Não sei. Calma. Olha só, o que os três autores desse livro se propõem? Eles se propõem a mostrar que dá para reconhecer e usar como defesa pessoal algo que pode estar ao alcance das suas mãos quando for necessário. Que o adversário pode ser mais forte ou até mesmo ter uma arma. E dessa forma, as nossas armas improvisadas vão servir para equilibrar as coisas, aumentando a chance de sobrevivência em situações de violência. Sim. A regra básica para isso é mudar a maneira como vemos os objetos que estão ao seu redor. Não importa qual ambiente você se encontra. Comece a se acostumar a identificar o potencial para defesa pessoal que cada objeto carrega. Tô segurando nesse momento um bloquinho de post-it. Calma que a gente vai chegar nos livros e bloquinhos de post-it. Na cozinha, por exemplo, as pessoas costumam se referir às facas. Garfos podem ser arremessados. Banquinhos podem ser usados como escudos ou como porretes, dependendo do banquinho. Desde os anos 80 isso. Todo filme. Nos anos 80 o cara jogava um banquinho no ar. E existe a classificação de armas improvisadas, que é pelo tamanho, pelo uso. Tamanho é pequeno, médio, grande. O uso, que é o uso em ataque, defesa ou controle do oponente. O local em que ela se encontra, quarto, sala, cozinha, carro, bar. E o tipo de golpe necessário para o uso daquela ferramenta. Esse é o mais importante, né? O cara tem que saber o tipo de golpe. Corte, estocada, arremesso, etc. Quando a gente fala de arma improvisada, a gente tem que lembrar que a palavra mais importante para optar por usar um objeto para defesa é a necessidade. Imagina ter um confronto e a suposta segurança do seu lar invadida por um marginal. A gente brinca de novo, gente, abrindo um parênteses aqui, ninguém está incentivado a reagir. Porém, isso pode ser uma questão de sobrevivência. Como que o ser humano identifica o estado de necessidade? Primeiro, ele olha para o agente de risco, para essa pessoa que está infligindo, que é um potencial risco de sobrevivência. Você olha o comportamento, observa os sinais verbais e não verbais, se é um principiante confuso, se é um nervoso, se a pessoa está sob substância, se ela é violenta, ou se ela é uma pessoa decidida, calma, tranquila, se é o coringa, entendeu? Tudo você tem que analisar.
A segunda coisa que você tem que analisar é a intenção. Qual que é a intenção daquela pessoa na invasão? Ele quer dinheiro? Então, cara, não banca o herói. Entrega o dinheiro. Agora, ele quer praticar uma agressão? Quer praticar uma violência sexual? Quer a sua vida por vingança ou por raiva? Esse é o momento de pensar seriamente em uma reação. Porque a decisão é atentar contra o que tem de mais importante, que é a sua integridade física, o seu corpo. A outra coisa que você deve levar em consideração é a distância. A efetividade de uma reação depende muito da distância que você está do outro indivíduo. Se a gente está falando de uma pessoa que está segurando uma faca e está a 10 metros de você, existem saídas. Se você está falando de uma pessoa que segurando uma arma é 10 metros de você, completamente diferente. Mas a distância faz diferença quando você está fazendo essa análise. E aí, você observa a situação como um todo, que é o que eles chamam de análise de risco. Identifica quantas são as pessoas, que tipo de arma está envolvida, o que você pode usar para reagir. E aí você vai identificar com aquilo que você tem, aonde você vai atacar nesse outro indivíduo. Se você vai acertar a cabeça, se você vai acertar o joelho, a perna, a mão, etc, etc. Trazendo aqui alguns objetos, então, que podem estar ao alcance de vocês. Aí vocês me falam se está ao alcance de vocês ou não. Mas um exemplo de objeto que você pode utilizar são as chaves. Vocês têm chaves? Não, aqui não. Não tem. Lá na sala. Não mais. No escritório. Às vezes as pessoas pegam as chaves e elas entrelaçam as chaves entre os dedos, deixando as pontas das chaves para fora. Mini soco inglês. Como se fosse um soco inglês, exatamente. Olha aí. Ou você pode jogar a chave na pessoa, porque chaveiros com muitas chaves são pesados. Joga na cara da pessoa. Joga na cara. É. Outra coisa que também pode ser usado como defesa, mas é uma vez defesa de uma vez só, é o celular. O celular, ele pode ser usado como uma arma de arremesso, ele pode aplicar golpe contundente com a base, e nesse livro especificamente, os celulares ainda tinham antena, então eles falam sobre a antena do celular, mas a gente pula essa parte aqui. A melhor arma é aquele Nokia antigo. Se você tiver o Nokia 3320, é ele. Porra, maravilha. Mas se você, entre você bater na pessoa com um soco com a mão fechada e pegar o seu celular e usar o seu celular para bater na pessoa... Melhor usar o celular. Melhor usar o celular. Tá, entendi. De preferência em lugares onde vão causar mais dano. Os exemplos que eles dão pra isso é você pegar o celular e bater com ele no nariz da pessoa que tá na sua frente. Sim, olha só. Ou nos testículos. Testículo é sempre sensível. Outra arma, que é uma arma bem chavosa, Tom, essa aqui eu lembrei de você, é o boné. Boné? É. Olha aí. Um boné, por exemplo, você pode usar ele como uma arma improvisada, como uma arma de arremesso. Ela desvia a atenção de um golpe contundente. Então, por exemplo, se a pessoa tá vindo na sua direção com uma faca, se você joga o seu boné no rosto da pessoa, na cara da pessoa, você tá tampando o campo de visão dela. E aí te dá tempo de reagir, de correr. E seguir a trajetória reta, né? É bem físico, né? Quem joga boné sabe muito bem que o boné ele faz uma trajetória do boné. Na teoria é muito bonito. Exato. Na teoria é muito bonito. E dependendo, a maioria dos bonés, eles têm uma proteção que se você colocar o boné na mão, dependendo do boné e dependendo da faca, se alguém estiver atacando você com uma faca, você pode usar o boné como se fosse uma luva para segurar a faca. Olha aí, isso Olha aí, cara. Eu vou tentar fazer isso. Verdade. Não. Como assim? Vai tentar fazer Não é pra tentar. Maluco. Em homenagem ao Dudu, os livros. Livros são armas que confundem o adversário, porque embora eles pareçam não oferecer nenhum risco, eles podem ser usados de diversas formas. Como arma de arremesso, arma contundente, escudo, controle de adversário, etc. Caraca. Tem os tratados de animais, de grandes animais aqui, ó, de boi, vaca, que a gente não usa mais. Então, taca na cabeça de alguém. Gigantes, foi tijolos aqui. Não, aquele Sandman Absolute lá, Tom. Se você abrir um livro na frente de um idoso bolsonarista, ele derrete na hora. É verdade. Qualquer que seja o livro. Tem isso também. Você pode abrir livro do Olavo de Carvalho, não. Tem que depender do livro. E dando pra vocês esses 4 exemplos, que foram as chaves, o celular, um boné e livros, vocês conseguem olhar em volta de vocês e ver o potencial de algum objeto? Eu tenho um objeto aqui que é uma arma pronta, que é o pedestalzinho que eu coloco o iPad
pra fazer o zoom. Nossa, é pesado. Se você bate na cabeça de alguém, a pessoa desmaia. Caraca, isso aqui é um pé de cabra, vai na cabeça e já era. E você, Dudu, em volta aí? Aqui no escritório a gente não instalou cortina, então tem aqui a barra de ferro da cortina, ela tá aqui. Aí, ó. E ela é grande, ela tem uns 2 metros, e ela é de metal, fina, bem compacta. Dá pra causar um estrago no testículo aí. E você, Tom? Pô, cara, eu ainda mantenho o meu lápis ou não dá pra fazer nada não com um notebook ou um microfone? Você pode arremessar o notebook. O notebook você pode usar como escudo, né? Só que vai não, você já era o notebook, mas eu arremessaria na pessoa. Ou depende da distância que a pessoa tá, dá com ele na cabeça, assim. Se você arremessar ele feito um frisbee, pô, exato. Da cabeça da pessoa, você fecha já era também. Ele é aerodinâmico. Melhor do que um boné. Nossa, Marina, tem um outro aqui. Esse aqui é melhor do que a que eu falei, ó. Funko Pop do Batman não te protege de nada. Não, aquele... Se você jogar vários sem parar... Você só terra a pessoa, né? São quase 100. Você pode jogar vários e a pessoa fica distraída. Tem um busto do Batman gigante. Nossa, sim. É verdade. É metal é pesado, isso? de madeira, não, é de madeira, mas ele é de madeira maciça. É pesado pra caramba. Caraca, isso aqui é uma arma letal. Isso aí dói. Aqui é o Batman salvando a nossa vida. Mais todos os livros do Batman que você também pode usar de defesa, né? Tem muita defesa. Maravilha, tem mais alguma coisa aí? Não, esse é o meu assunto aleatório pra encerrar esse episódio do Batman. Olha aí, o primeiro episódio do ano, o primeiro episódio primeira oficial gravação do ano, não é o primeiro episódio. Oficial, gravação oficial. Isso. Agora nós vamos pro meu assunto aleatório, que é o Cavaleiro das Trevas, o quadrinho do Frank Miller. Olha aí. Claro que não. Fala tchau, gente. Mas esse assunto aleatório não é no Sessão Aleatória. Eu vou convidar todo mundo aqui a escutar o episódio que eu gravei lá com o nosso querido Xi, no 80 watts. Tem lá, ó, pelo retrovisor, número 2. Batman Cavaleiro das Trevas, a gente fala lá sobre o quadrinho, a gente fala sobre o contexto histórico. Excelente episódio. Fica aí um spin-off aí pra quem quiser aprender mais sobre o mundo maravilhoso do Batman. E o que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi que tem morcego branco. Eu aprendi que eu posso matar uma pessoa daqui no meu escritório. Com boné. Exatamente. Com boné não, mas com outras coisas. Eu aprendi também que o Tom ia estar no barco dos presidiários. Também aprendemos. Qual que seria seu crime, Tom? Por amar demais. Então, com isso, a gente encerra a primeira gravação de 2023. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim da... É meio que uma novela da Record, né? Que os caras fizeram e transformaram depois num filme. Então, se você é fã do Christian Bale ou fã do Jesus, ou dos dois, né? Quem sabe? Por que não, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. Não anula. Você já tá aí, ó. Fica a dica. E o outro astro desse filme é o Heath Ledger, né? A Marina tá rindo muito. Tá rindo até agora. Tem que falar de novo. A Marina parar de rir. Desculpa, eu vou mutar aqui. Eu sou doido. Fim da sessão.